Depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: Você não parece bem, Jesus. Está com fome? Estou. Ordene que essas pedras se tornem pedaços de pão. Apelando para o poder do meu pai. Você tem o poder de transformar essas pedras, não tem? Sou apenas o filho. Mas você tem poder. Se eu usá-lo dessa forma, falharei em minha missão. Ele me pediu para levar a sua palavra ao homem, não para esmagá-lo com seu poder. Só estou pedindo pão para aliviar a sua fome, Jesus. Alimente seu povo faminto, Jesus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você não está entendendo, Jesus. Você tem o poder de resolver os problemas da humanidade. Alimente esse povo, muitos morrem de fome. Você pode alimentá-los. Fui enviado para alimentá-los com a verdade. Eles têm fome de pão. Não, eles morrem de fome por causa do coração de pedra de outros homens, não porque Deus deseja. E você pode mudar tudo isso. Não há outra maneira de fazer com que o notem, Jesus. Deve convencê-los de que foi enviado por Deus. Jogue-se daqui e Deus ordenará que seus anjos o apaguem. Aí eles verão que você é alguém a ser ouvido. Assim eles ouviriam, não é? Eles ouviriam alguém que pudesse fazer isso. Esse não é o desejo de meu pai. Se ele quisesse que eu apenas testasse suas leis, as leis da natureza, ele não teria me enviado. Então não tem como entender os riscos. Deixe-me mostrar. Poder. Jesus. Poder. Não o segundo em comando. O número 1. Você jamais sentiu esse poder. Eu sim. Ainda não fui capaz de sentir. Agora você pode ser o número 1. Como? Curve-se a mim, Jesus. Só uma vez. Em toda a existência, antes e depois dos tempos, só uma vez. Não penso em dinheiro, pense nas recompensas. Afaste-se de mim, Satanás! Porque está escrito: amará o Senhor seu Deus e servirá apenas a Ele. Eu não vou criar o reino dos homens, me tornando o mais poderoso, mas sendo o mais pobre. Porque sou o Cordeiro de Deus. Eu o verei de novo, Jesus. Este é apenas o começo. Pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado, Senhor. Desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama
Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Eu amo todos vocês. A maioria de vocês tem estado comigo desde o início. Mas agora as multidões são grandes demais para mim sozinho e preciso de homens que levem minha palavra àqueles que precisam. Por isso vou escolher 12 homens que terão a autoridade da minha mensagem. Pedro. Escolheu Pedro. João. E o irmão Tiago. Tiago. Os filhos do trovão. André. André, Angelita. Eu quero ir. Judas. Judas. Mateus. Mateus, seja abençoado. Mateus. Tomé. Felipe. Bartolomeu. Olha, Bartolomeu. Tiago, filho de Alfeu. Tadeu. Simão. Eu lhes dou a autoridade sobre os espíritos impuros. Curem os doentes, expulsem os demônios. Nada levem com vocês. Só precisam das pessoas. Nem pão, nem bornais, nem dinheiro. Sua missão começa nesse mundo e será cumprida no próximo. Vocês são meus apóstolos. Essa mulher foi pega em flagrante ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. O que o senhor diz, mestre? Ele quer testá-lo. É armadilha. Me disseram que você prega de acordo com a lei de Moisés. Tem uma resposta, Nazareno? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Há algum homem aqui que a condene? Nenhum, meu senhor. Nem eu.
Siga o seu caminho. E a partir de agora não pegue mais. Eu quero ver o templo. Eu lhes falarei mais amanhã. O povo reuniram-se no pátio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram sobre os meios de prender Jesus por astúcia e de matá-lo. Com isso, Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, um dos 12 apóstolos. Judas foi procurar os príncipes dos sacerdotes e os oficiais para se entender com eles sobre o modo de lhe entregar Jesus. Os romanos espalharam o sangue dos nossos irmãos por todo o chão do sagrado templo. E sabe por que isso aconteceu? Sim, porque Roma controla essa cidade e agora o templo. Eles o indicaram e agora são seus donos, Caifás. O culpado é Jesus de Nazaré. Por causa dos romanos. Os homens que atacaram o sacerdote eram da Galileia, Nazaré. Jamais teriam força ou vontade, a não ser por causa de Jesus. Ele faz pensar em que podem derrubar Roma. Já esqueceu do que ele fez no templo? Chutando as mesas? Esses galileus estão seguindo o líder. Seus discursos inflamam o povo. Ele tem seguidores armados, prontos para nos atacar a qualquer minuto. É isso que quer? Eu o quero fora desse conselho. Você culpa todos, menos a si mesmo. Não vou ficar aqui e vê-lo nos destruir. Vou me retirar, até você se recuperar e se demitir. Como eu disse antes, se deixarmos esse homem continuar, o povo vai dizer que o Messias chegou e se rebelará contra Roma de novo. E os romanos esmagarão a revolta. É melhor deixar que um só homem morra pelo bem do povo do que ter toda a nação destruída. Jesus de Nazaré deve morrer. Eu sei onde ele está. Posso entregá-lo a vocês. E o preço? Acha que sou um mendigo? Um ladrão? Então, por que veio até mim? Não é um dos seguidores dele? Eu sou um dos discípulos dele. Ele me escolheu em pessoa. Então, por que o trai? Ele não é o homem que achei que era. Você quer me pagar? 30 moedas de prata. Feito. Como Jesus lhe havia dito, e prepararam a Páscoa. Chegando à tarde, Jesus dirigiu-se para lá com os 12 apóstolos.
Porque este é meu sangue, da aliança, que é derramado por muitos para o perdão dos pecados. Façam isso em minha memória. Um de vocês irá me trair. Não, eu não, Senhor, nunca. Nem eu, Senhor. 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 O que tiver que fazer, faça-o rápido. Aonde ele foi? Meu reino está vindo. Após 3 dias viverei de novo. Seguida para o lugar chamado Getsemane, e Jesus disse a seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou até ali orar. João, André, Pedro, Tiago, venham comigo. Mestre, eu jamais... Agora não, Pedro. Estou muito angustiado. O que vou enfrentar é difícil para qualquer homem. E devo enfrentar como um homem para cumprir a minha promessa. Esperem aqui e vigiem comigo enquanto vou até ali orar. Sim, Senhor. Sim, senhor. Meu Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas que não seja o que eu quero, e sim o que o Senhor quer. Meu Pai, se este cálice não pode ser afastado sem que eu beba todo, que seja feita a sua vontade. Mas se houver um outro modo, tenho tanto medo de não suportar tudo isso, meu Pai. O ato final começa, Jesus. Seu pai não voltará atrás em seu desígnio. Ele deseja que passe por isso cada passo doloroso do caminho. Se é o desejo dele. O desejo dele? O desejo dele é que seja açoitado, cuspido, Humilhado, arrastado pelas ruas, ridicularizado, julgado, condenado e crucificado. Você viu uma crucificação, mas não a sentiu. Nunca sentiu a dor dos pregos furando as suas mãos, furando seus pés. É agonia. São horas de agonia. O peso de seu próprio corpo esmagando seus pulmões e você sufocando lentamente. E vai suportar isso tudo sozinho. Olhe para seus seguidores. Não conseguem nem ficar acordados e fugirão assim que Judas aparecer. Você sabe que eu tenho razão. E tudo isso em vão, Jesus. Não é em vão. Através de mim, Deus vai revelar seu amor pela humanidade. Deus? Esse Deus invisível e sem coração que castiga e faz seus filhos morrerem de fome? Não é em vão. Ah, sim. É em vão. Veja, aí vem Judas e seus chacais. Amigo! Faça o que veio fazer. Traído com um beijo. Sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os escribas, os anciãos do povo.
Pedro seguia-o de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se junto aos criados para ver como terminaria aquilo. Você! Eu conheço você! Você estava com ele! Ele estava com o grande Messias! Você é uma tola. Você é o tolo! Você o seguia para todo lado como um cão! Eu nunca vi esse homem antes. Eu não sei do que está falando. Esse homem estava com Jesus de Nazaré. Mentirosa! Eu juro, não sei do que estão falando! Ele alega ser o Messias. Os discípulos dele alegam que ele trouxe um homem dos mortos. Impossível! Não quando se é o Filho de Deus. É isso que você alega ser? É você quem eu disse. Ele admite! Blasfêmia! Agora não pode negar. Está decidido! Leve-no para Pilatos! Leve-no. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou. Encheu-se de remorsos. Traidor. Não era isso que eu queria. Não era o que eu queria. Você acha que era isso que eu queria? O Senhor vendeu aos romanos. Para que o povo se rebelasse. Por dinheiro. Eu queria morrer por ele. Ele era a evolução. Eu teria morrido por ele. Caifás, o que está fazendo aqui a essa hora? Trazemos Jesus de Nazaré. Jesus? Então esse é o que zomba de Herodes Antipas e faz meu sumo sacerdote tremer? Bom, qual a acusação que tem contra esse homem? Blasfêmia, punível com a morte. Blasfêmia contra o quê? Seu Deus? Sim, meu senhor. Isso não é um crime contra Roma. Mas ele também proclama ser um rei.
nega o poder de Roma nessa terra. Deixem-no comigo. É o rei dos judeus, Jesus? É você que pergunta? Ou é o que disseram os outros sobre mim? Não sou um judeu. Sua própria nação e sacerdotes o entregaram a mim. Meu reino não é desse mundo. Se fosse, meus seguidores estariam lutando. Oh, então você é um rei. Eu nasci para dar o testemunho da verdade. É mesmo? Qual é a verdade? Todo mundo quer saber a verdade, Jesus. Conhece a verdade? Não tem um caso contra esse homem. Esse homem está pervertendo nossa nação, nos proibindo de pagar impostos a seu imperador e dizendo que é o Messias, o rei. Bom, isso fica sob a jurisdição de Herodes. Não posso julgar um crime do povo de Herodes. Levem-no para Herodes. Mas, meu senhor... Deixe de se preocupar, Caifás. É um jogo, apenas um jogo. Temos que nos divertir às vezes.
Jesus de Nazaré. Esse é Jesus de Nazaré. Eu queria conhecê-lo há tanto tempo. Bem-vindo. Lívio, veja. Somos visitados pelo Jesus de Nazaré. Vejam, o Messias. Ouvi falar de coisas maravilhosas sobre você. Lívio me disse que trouxe um homem de volta dos mortos. Nem mesmo João Batista trouxe um homem dos mortos. Lívio, quieto. Esse não é um criminoso comum que temos aqui. É um homem de Deus. Você é um homem de Deus, não é? Sim. Bom, ouvi coisas maravilhosas. Cura de doentes, por exemplo. Esse homem é um perigo para toda a nação. Ele encoraja a rebelião contra Roma. Viu? Isso é uma mentira, não é, Jesus? Eu nunca ouvi nada a respeito. Ele chama a si mesmo de rei dos judeus. Calado, Lívio! Você será o rei dos judeus. É verdade? Coroou a si mesmo como rei? Entenda, isso me perturba porque eu acredito que eu é que deveria ser o rei de Israel e não um profeta sujo e sem educação vindo de Nazaré. Todo mundo está falando que você cura cegueira e lepra. Lepra? Ah, sim, querida. Ele supostamente os toca e eles são curados. Ele toca os imundos? Sim. Tire-o daqui e não toque nele. Tirem-no daqui. Majestade, não permita que esse charlatão escape. Exatamente, um charlatão. Por que se importam? Mesmo os falsos profetas podem ter poder. Deixe Roma cuidar disso. Leve-no para Pilatos. Leve-no para Pilatos! Ora, que surpresa. Jesus voltou. Quer dizer que Herodes não fez nada. Como previu. Não imagina quantas acusações fizeram contra você. Traição, alegação de que é Deus, insurreição. Você responde a alguma dessas acusações? E agora vamos deixar o povo falar. Vocês me trouxeram esse homem como aquele que está pervertendo o povo. Eu o examinei na presença de vocês e não o acho culpado de nenhuma de suas acusações. Ele é culpado, Pilatos! Ele é culpado, esse farsante íquio! Como é costume na Páscoa, eu, como representante de Roma, liberto um de seus prisioneiros. E lhes dou Jesus de Nazaré. Não! Não pode libertá-lo! Não liberte fazendo justiça! Não! Nós só queremos justiça, Pilatos! Não liberte Jesus! É um traidor! Vocês não querem que eu liberte o rei dos judeus? Isso! Liberte Jesus! Ouve o que eles querem, Jesus. Eles preferem um ladrão a você. Tragam Barrabás e açoitem Jesus! Libertem-no! Crucifiquem ele! Não façam isso! Crucifiquem Libertem Jesus! Não façam isso! Libertem Jesus!
o rei dos judeus. Eu liberto Barrabás. Eu lavo as mãos do sangue desse homem. Vejam por si mesmos. Crucifiquem-no. Jesus cai pela primeira vez. Jesus caminha cansado e abatido sob o peso da cruz. Seu corpo está coberto de sangue. Suas forças esmorecem e ele cai. Com chicotes, os soldados que o escoltavam o forçam a se levantar. Jesus encontra sua mãe. Mãe e filho se abraçam em meio à dor. Eles tudo partilharam até a cruz. Sua união era tão intimamente perfeita que não tinham necessidade de falar, porque a única expressão residia nos seus corações. Simão carrega a cruz. Enquanto o conduziam, detiveram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para que a carregassem atrás de Jesus. Na verdade, Simão de Cireneu foi obrigado a carregar a cruz. Ele vinha passando quando recebeu dos soldados a ordem de ajudar. Jesus tinha que permanecer vivo até a crucificação. Verônica enxuga a face de Jesus. Uma mulher que assistia à passagem de Jesus decide limpar a sua face, tingida de sangue. O pano usado por Verônica teria ficado gravado com a imagem do rosto de Cristo. Jesus cai pela segunda vez. Jesus sabia que iria enfrentar um cruel sofrimento. Seu espírito estava preparado, mas seu corpo estava cansado e abatido. Ele caminhava com dificuldades e mais uma vez tropeçou e caiu. Jesus fala às mulheres de Jerusalém. Já próximo do Monte Calvário, Jesus esquece sua dor para abrir o coração e consolar as mulheres que, chorando, lamentavam seu sofrimento. Seguiam uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e lamentavam.
filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós e por vossos filhos. Porque dias virão em que se há de dizer: felizes as estéreis, felizes as entranhas que não puderam conceber, e os seios que não puderam amamentar. Os homens então dirão aos montes: caí sobre nós. E as colinas: cobrimos. Se eles fazem isso ao linho verde, o que acontecerá ao seco? Jesus cai pela terceira vez. Aproxima-se o fim da Via Cruzes, com a última queda de Jesus. Ele chega ao Calvário. Quiseram dar-lhe vinho misturado com fel, mas ele não quis beber. Porque eles não sabem o que fazem. Sabemos exatamente o que estamos fazendo, Messias. Deram uma base para os pés. Por quê? Para que morra lentamente. Pai, em vossas mãos entrego meu espírito.
Jesus é retirado da cruz. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, rogou a Pilatos a autorização para tirar o seu corpo. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos com os aromas, como os judeus costumam sepultar. No lugar em que ele foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda fora depositado. Foi ali que depositaram Jesus por causa da preparação dos judeus e da proximidade. dele. A pedra estava fora do lugar. Levaram o corpo dele. Quem levou o corpo? O Cristo. Pedro, João, não! É perigoso. Sumiu. Ele voltou. Voltou? Não, roubaram o corpo. Ele disse, depois de 3 dias, eu viverei de novo. De novo? Ele está vivo. Maria, ele está vivo. Ele disse que viveria de novo depois de 3 dias. Ele está vivo. Temos que contar aos outros. Vamos. Ele está vivo. Eu sei que ele ressuscitou. Ele está vivo. 3 dias. Como poderíamos ter certeza que ele está vivo? Está morto. Eu tenho certeza. Ele Ele está renasceu. Nós o vimos crucificado. Nós o enterramos. Como poderia estar vivo? Como Lázaro pode estar vivo? Como homens cegos podem ver? Eu sinto muito, mas eu não acredito que a morte seja conquistada tão facilmente. Ele é o Filho de Deus. O próprio Jesus disse que haveria falsos profetas. Temos que ter cuidado. A menos que eu veja as marcas dos pregos. Não. A menos que eu toque a marca dos pregos. Eu não vou acreditar.
Que a paz esteja com vocês. Tomé, pode tocar com seu dedo. Meu Senhor e meu Deus! Sim, você acredita porque viu. Abençoados aqueles que acreditam sem ver. Agora vão. Saiam pelo mundo e preguem o que ouviram. Espalhem as boas novas. Eu estarei com vocês. Sempre.
público lindo que ficou até agora nos assistindo. Agradecer o apoio da Prefeitura Municipal das Vertentes, que está sempre nos apoiando nesses eventos maravilhosos, dando total apoio. Quero agradecer a Dona Santa, né, pelas cadeiras, pela doação das cadeiras. Esse ano ninguém precisou pagar e foi doação dela. Agradecer a toda a equipe de apoio daqui, a Romerinho, que está sempre nos apoiando também, dando todo o suporte, a Bruno, né, que está no meio da gente, a toda a equipe do SEDAC, o pessoal do SEDAC que está na produção dos eventos, do nosso evento, e vem muitos eventos da nossa comunidade agora com o nosso SEDAC. Futuramente, né, vamos ter um espaço para que toda a cultura daqui do Junco, todos possam participar, e vai vir muitos eventos que eu quero todos vocês também participando com a gente. Quero agradecer a toda a galera da Paixão de Cristo, né? As meninas do apoio que vieram hoje participar, todo o pessoal que topou participar comigo. Sabe que as minhas coisas é um pouco demorada, que a gente ontem virou até 00:30 aqui ensaiando para conseguir finalizar. Quero agradecer a Beto também por estar sempre aqui com a gente, com som e iluminação, e fazendo esse espetáculo acontecer. Muito obrigada a todos vocês. A Guilherme na filmagem, a André que também está na filmagem, e a Netes que veio fazer a maquiagem e também tirar as fotos. Muito obrigado a todos vocês. E, gente, se eu esqueci de alguém, me lembrem.